última formação, Alexandre, a gente teve uma presença muito significativa, sabe? Foi muito interessante ver todo mundo participando. Ficamos muito felizes com o resultado, sabe? Ah, que ótimo. Gente, faz diferença seus professores, né, e os demais profissionais aí da educação terem acesso a essas informações para que a gente possa dar uma qualidade melhor para os alunos com deficiência, né? Que cada dia um desafio. Eu falo, não tem nem monotonia, porque nenhum dia é igual ao outro. E quanto mais conhecimento a gente tem, menos chance de erro a gente tem, mais chance de acerto e de ofertar a qualidade para os meninos, né? Porque às vezes a gente vê que os erros acontecem, mas não é de maldade, é por falta de informação mesmo, né? De ficar sem saber o que faz, como é que age de acordo com aquele comportamento, e às vezes reforça o comportamento inadequado. Então, e nada igual realmente a ter acesso às informações, né? Não que a gente consiga resolver todas as dificuldades, né? Mas a gente tenta. Na verdade, acho que também foi muito importante da outra vez, eu não sei se todo mundo concorda, mas da outra vez a gente teve muito do que fazer para melhorar, não só para as crianças atípicas, mas também para as típicas, né? A gente podia dar início, porque são 7 horas, até com respeito às pessoas que entraram no horário, e até para a gente terminar também no horário, né? Combinado. Ótimo, então, vamos sim. A gente está muito grata com a sua presença, Alexandra, seja bem-vinda. Com vocês. Estamos muito empenhados nas nossas formações para que a gente consiga atingir o máximo possível, né, de profissionais. Hoje nós temos professores, pedagogos, estagiários, diretores de escola participando. Né? O convite é um convite aberto a todos, então seja bem-vinda a Itaúna. Obrigada. Lu, você está aí? Estou aqui, Alexandra, você está me ouvindo? Estou te ouvindo direitinho. Ah, tá. Parece que minha imagem está congelada, mas não sei. Hoje eu estou aqui para dar esse suporte, né? Não está aparecendo mesmo, não. É engraçado, mas tudo bem, mas durante o tempo aí isso deve ir resolvendo. Estarei aqui para dar o suporte, vou fazer a apresentação, o pessoal de Itaúna já faz parte aqui do meu contexto, já estou acostumada com eles, né? E eu tenho certeza que eles vão ganhar muito com a sua presença hoje, com a sua fala, mais uma pessoa para poder compartilhar e trazer, enriquecer muito. Vou começar com a apresentação, você vai me sinalizando, tá certo? Aí deixa eu só pontuar aqui um pouquinho a minha formação. Eu sou terapeuta ocupacional de formação e já venho aí há mais de 30 anos trabalhando com as crianças com deficiência. Eu brinco que a gente é do paradigma passado, né? Quando as crianças estudavam nas escolas especiais, e aí a gente participou dessa transição para agora a gente ter as crianças aí nas escolas comuns. Tá bom? Então, vamos começar? A Raquel levantou a mão? Pois não, Raquel. Boa noite, gente, foi sem querer, desculpa. Joia. Aqui, mas olha, se precisarem falar alguma coisa, pode levantar a mão, interromper na hora, porque levar a dúvida para casa não dá certo, tá bom? Se você colocar no chat também pode, se quiser pode levantar a mão, tá bom? Pode passar, Lu. O último encontro vocês tiveram sobre as funções executivas, né? Então, hoje a gente vai falar do contrário aí, né? Do que acomete as funções executivas e que atrapalha as crianças a terem um desempenho melhor na escola e na família e em outros ambientes também. E que vai comprometer, então, tanto o desempenho acadêmico, mas também como as relações, porque afeta a questão comportamental também. Não afeta só os aspectos cognitivos. Bom, então a disfunção executiva é uma característica do sujeito que apresenta um comprometimento. Então, a gente precisa sempre lembrar, quando a gente fala de disfunção, de déficit, de comprometimento ligado às áreas do cérebro,
A gente precisa entender que nada que aquela criança faz, que aquele aluno faz, ele faz para nos provocar, para nos pirraçar, para nos afrontar. Então, existe um processamento alterado nesse cérebro que faz com que aquela criança haja de maneira disfuncional. Se a gente pensa que a maioria das pessoas tem os mesmos comportamentos e esses comportamentos são adequados, quando a gente tem uma disfunção, a gente tem, então, uma inadequação daquele comportamento de acordo com as normas que são estabelecidas aí pela nossa sociedade, né? Bom, então é uma característica do sujeito que apresenta comprometimento, déficits em funções executivas. Vocês viram com a Sandra o que são as funções executivas, então eu vou dando uma pincelada aqui no decorrer do nosso encontro. Bom, as funções executivas, não, volta lá, Lu, só para eu acabar lá. Então, as funções executivas, elas são conhecidas como sendo habilidades cognitivas. São responsáveis pelo planejamento, organização, tomada de decisão e também, né, uma das mais importantes, que é essa questão da regulação do comportamento. Pode passar, Lu. Então, essas habilidades mentais, elas são essenciais para que a gente tenha controle e gerenciamento sobre o nosso comportamento, sobre as nossas emoções e sobre os nossos pensamentos. As funções executivas, elas demoram um prazo também para elas se desenvolverem. Ela não desenvolve totalmente na infância, é um processo que vem desenvolvendo, que vai desenvolver em amadurecimento, e ela realmente só chega no ápice aí do seu desenvolvimento no adulto jovem, por volta aí dos 22, 23, 24, né? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, porque depende do desenvolvimento da pessoa. Então, elas são fundamentais, não só para o aprendizado, quando a gente pensa aí no aprendizado acadêmico, mas também no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento social. Pode passar. Se eu estiver correndo, vocês me dão um toque aí, tá, gente? Bom, quando a gente fala, então, de disfunção executiva, a gente sempre se remete ao diagnóstico do TEA, mas ele não é exclusivo do TEA. Ele também está presente no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nos transtornos de aprendizagem, nas crianças, né, nos indivíduos com paralisia cerebral, está presente também nas pessoas que têm transtorno de ansiedade e quadros depressivos, lesões cerebrais, síndromes genéticas, como, por exemplo, a síndrome de Down, e também na questão do envelhecimento precoce. Ela comete não apenas as crianças, até porque as crianças estão em fase de desenvolvimento aí, né, das funções executivas, adolescentes e também adultos. Isso nos mostra que, se eu tenho um diagnóstico dessas crianças, eu tenho uma probabilidade grande de que elas tenham a disfunção executiva. Quando a gente tem intervenção precoce, intervenção de qualidade, nós coloquei um slidezinho falando disso, a gente tem como impactar diretamente, positivamente, no desenvolvimento das funções executivas. Então, com isso, a gente consegue evitar que essas alterações elas sejam mais significativas. Então, a gente consegue ter um controlezinho melhor. Passa para o próximo, só para eu ver se eu quero falar mais alguma coisinha dele. Volta, então, pode voltar aqui, Lalo, só porque ele está falando da questão lá dos transtornos. Quando a gente pensa no TEA, então, é uma das condições que está mais associada às disfunções executivas, e aí, com isso, afeta diretamente o planejamento da criança com TEA, controle inibitório, memória de trabalho e regulação emocional. Por isso que a gente tem tantas alterações quando a gente tem um indivíduo com TEA. Mas aí a gente pensa assim, tá, mas com TEA eu entendo disso, mas quando eu penso na questão dos transtornos de aprendizagem, também estão presentes esses alunos que têm dislexia, que têm descalculia, que têm muita dificuldade em manter o foco, porque a dificuldade da atenção e do foco, ela não é só no TDAH, nem toda criança com transtorno de aprendizagem vai ter um quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assim como nem toda criança com TDAH vai apresentar um transtorno de aprendizagem. Porém, é frequente que os transtornos de aprendizagem sejam uma comorbidade aí, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é por isso que no TDAH, assim como também no transtorno de aprendizagem, tem tanta essa dificuldade em manter foco, organizar as próprias tarefas, né? Monitorar o desempenho, controlar o tempo. A gente vai ver o que afeta isso aí.
deixa eu ver aqui. Na questão dos transtornos de ansiedade e depressão, afetam diretamente a memória de trabalho. Lembra que a memória de trabalho é uma das funções executivas, faz parte lá das funções executivas. Então, na ansiedade, na depressão, ela afeta diretamente essa memória de trabalho. Lembrando que, às vezes, a gente tem características e sintomas. O mesmo sintoma, ele pode permear vários déficits, por exemplo, a falta de atenção, né? Ela pode estar presente tanto nos transtornos depressivos, como no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por isso que uma avaliação bem feita, para que se feche um diagnóstico e descarte outros, é tão importante aí para a gente resolver, né? Bom, como eu falei também da questão das lesões cerebrais, das síndromes genéticas, de envelhecimento, elas podem impactar diretamente os lóbulos frontais, que a gente vai ver, eu até tenho uma outra imagenzinha aí, que a gente mostra a questão da área pré-frontal, que é onde, passou um tanto, que é onde está acometida, onde estão, né, localizadas as funções executivas, e é onde a gente encontra esses comprometimentos aí. Agora pode passar, Lu. Pode passar essa? Aí. Bom, então, quais são as dificuldades ou déficits associados a essas habilidades? Elas podem se manifestar de diversas formas e de diferentes intensidades, prejudicando o desempenho em tarefas cotidianas, acadêmicas e profissionais. Por que é tão importante a gente ter esse olhar desde a infância? Porque quando a gente não tem essa criança bem trabalhada na infância, ela vai ser uma criança que vai nos dar mais problema na adolescência, e mesmo ela, né, passando pela fase da adolescência, quando ela se torna um adulto, ela pode vir apresentar também problemas na área profissional. Esses dias para trás, eu estava conversando com a minha manicure, e ela me contando que o marido dela tem o diagnóstico de TDAH, e ele trabalha numa empresa de transporte. Organizando o que é que cada caminhão precisa despachar. E aí vocês não acreditam, né? A dificuldade, às vezes, da questão da atenção, da concentração, ele trocou a carga e o trajeto de 2 caminhões. Então, imagina o impacto disso. A sorte é que as cidades não eram muito longe uma das outras, mas imagina o impacto disso se fosse uma cidade muito longe, né, e tivesse que retomar esse processo todo. Então, por isso que a gente não pode fechar os olhos para essas alterações do dia a dia e achar que, vai melhorar com o tempo, porque às vezes a gente escuta isso, sabe, gente, falando assim, vai melhorar com o tempo, a imaturidade do desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento. Então, faz parte do desenvolvimento que a maioria das crianças, dos adolescentes e dos adultos apresentam como características. Quando a gente tem algum fator que sai um pouco do que a gente está acostumado, e o professor, ele é um termômetro maravilhoso para essas alterações de comportamento, a gente precisa dar muito crédito. Então, quando a gente recebe o encaminhamento da escola, a gente sabe o peso que o encaminhamento de vocês tem na hora da gente buscar aí um diagnóstico. Sei que não é fácil, sei que um dos grandes desafios que a escola enfrenta, quando ela precisa chamar uma família e informar para essa família a importância e a necessidade de se fazer uma avaliação na criança, né? A gente sempre acha, enquanto família, que a escola quer colocar a culpa aí, tanto dos comportamentos quanto do não aprendizado, na criança. Mas a gente sabe que não é à toa que vocês buscam encaminhar essas crianças para uma avaliação, até para vocês ficarem mais tranquilos em relação a como lidar com essa criança no dia a dia na sala de aula, o que vocês podem fazer para melhorar aí e oferecer para essa criança no dia a dia da escola, considerando a carga horária enorme que essas crianças passam no dia a dia aí, né, da escola com vocês. Pode passá-lo. Bom, e aí vamos entrar aqui nessa questão da fase escolar. E eu tinha falado muito, né, essa questão da responsabilidade da família. Quando a família ela não se atenta para esse diagnóstico, o que resulta em estereótipos que não vão contribuir para o desenvolvimento da criança. E geralmente, quando essa criança não é diagnosticada
a nível de ter um laudo, de fazer uma avaliação bem, né, bem feita, para se fechar um diagnóstico, ela é aquela criança que, desde nova, ela é vista como preguiçosa, como desatenta, é a bagunceira, porque como ela não consegue regular o comportamento, é aquela criança que o comportamento é para todo mundo ficar sentado, é aquela que está levantando toda hora e dançando, por exemplo. Todo mundo está calado, ela fica chamando a atenção do colega o tempo todo. Então, esses são os estereótipos que geralmente essas crianças recebem. E muitas vezes, por não ter esse diagnóstico, ou às vezes a família fala, mas todo mundo lá em casa é assim, o pai dela também é desatento, ou às vezes, né, ai, meu marido também é muito preguiçoso. Com isso, não busca, não se atenta para a importância e a necessidade desse diagnóstico. Buscar um diagnóstico, gente, não é sinônimo de que se vá medicar essa criança. Eu tenho escutado, às vezes, de muitos profissionais da educação achando que eles, né, praticamente assim, exigindo que os médicos mediquem as crianças na esperança que essas crianças tenham um comportamento mais adequado na sala de aula. Então, o que muitas vezes acontece? A criança tem TDAH, então tem que dar Ritalina, porque já foi Ritalina, Risperidona, acho que se eles pudessem, eles colocavam no filtro para todo mundo beber, né? Ela já pingava na caixa d'água. E aí, o que acontece? Na esperança de que essa criança melhore o comportamento. Na verdade, gente, a Ritalina vai melhorar a questão da atenção. Como ela tem uma melhora na atenção, aparentemente ela tem uma melhora nesse comportamento. Mas não quer dizer que sempre a Ritalina né, ela não tem esse efeito de melhora no comportamento, e não quer dizer porque a criança está tomando Ritalina que esse comportamento dela vai ficar 100%. Então, essa é uma questão que é muito importante para vocês entenderem. Outra questão que eu lembrei aqui agora, que eu acho importante também, assim, nós somos um tripé, né? Então, nós somos família, escola e clínica. Assim como o poder da decisão, da necessidade de uma criança ter não sei como é que chama aí, Itaúna, se é profissional de apoio, se é assistente, se é monitor, é uma decisão da escola, porque vocês, melhor do que ninguém, vão fazer uma avaliação daquela criança e aí observar a necessidade. Agora você está aparecendo, viu, Lu? A necessidade do profissional de apoio. A equipe clínica também é que sabe a necessidade das intervenções, enquanto terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia daquela criança. Por que eu lembrei de contar isso para vocês agora? Eu trabalho na PAI, aqui de Lagoa Santa, então, umas semanas atrás, a gente deu alta para uma criança. Pensa numa criança com vocabulário maravilhoso, e que interage com todas as outras crianças, e nós fizemos uma reunião de equipe e chegamos à conclusão de que ele não tinha mais, ele fazia atendimento de terapia ocupacional e de psicologia. Então, nós chegamos à conclusão de que ele não precisava mais de nenhum tipo de intervenção lá na PAI. E aí, hoje, a gente recebe o seguinte recado da escola, que a escola acha que a criança precisa retomar os atendimentos. Mas o comunicado foi só esse, que era para a mãe retomar com os atendimentos para essa criança. Quando a gente solicita esses atendimentos, e aí é muito importante isso para vocês também, a gente precisa fazer um relatório, colocar no relatório o que vocês acham que essa criança está apresentando de comprometimento no comportamento da sala de aula, se é questão comportamental, se é questão cognitiva, né? Não basta assim, eu acho que a criança precisa voltar para atendimento. Assim como também a decisão, às vezes, de pensar na questão de um profissional de apoio para a criança, deveria ser, pelo menos assim, vocês também poderem ouvir o lado dos profissionais que atendem a criança, porque às vezes a criança não precisa do profissional de apoio, e a escola, diante de uma prescrição, às vezes até do médico, ou da exigência da família, porque ele tem o direito, ela acaba cedendo para esse profissional de apoio, que muitas vezes mais limita o desenvolvimento da criança do que realmente auxilia essa criança no dia a dia. Aí a gente tem uma outra questão que muitas vezes esse profissional de apoio, quando eu coloco aí que às vezes ele limita o desenvolvimento da criança, ele às vezes não passou por um treinamento, por uma capacitação,
E quando a gente não tem informação, a gente acha que está realmente fazendo o melhor. Pode passar, Lu. Bom, então, quando a gente pensa no comprometimento das funções executivas, o que é um dos primeiros que sempre aparecem? Esses indivíduos, eles vão ter dificuldade em definir metas, em sequenciar as tarefas e priorizar a atividade. Então, é aquele, pensando na questão, né, do aluno, é aquele que, se ele tiver dever para a semana toda, ele não consegue definir qual dever eu preciso fazer primeiro. Eu tenho aula de matemática na segunda, de língua portuguesa na terça, de ciências na quarta, na quinta de geografia e na sexta de artes. Então, ele tem uma tarefa para cada dia. Então, ele não consegue pensar como é que, primeiro, criar uma estratégia para poder definir as metas. Bom, então eu tenho 5 atividades para fazer naquela semana. Segundo, quais atividades eu preciso fazer primeiro? Bom, se amanhã eu tenho língua portuguesa, hoje é segunda-feira, então eu não preciso fazer o dever da sexta-feira primeiro. Eu vou priorizar qual é a atividade que eu tenho para amanhã. E depois que ele até fez lá, então eu vou fazer atividade de língua portuguesa. Ele não consegue, por exemplo, sequenciar qual que é a tarefa que ele tem que fazer. O que ele vai fazer primeiro, como é que ele vai se organizar naquilo ali, quanto tempo, gerenciar esse tempo, a gente vai ver que também é uma outra dificuldade deles, como é que ele vai gerenciar esse tempo para dar conta de fazer todas as atividades para amanhã. Então, às vezes, a gente fala assim, 10 horas da noite, eu tinha que fazer um trabalho para amanhã, e aí a gente fala, mas você teve o dia inteiro para fazer. E aí o que acontece quando a gente tem essa característica da disfunção executiva? Não consegue pensar que tem um dia inteiro para fazer e não vai deixar para 10 horas da noite para começar a fazer o trabalho. Vai fazer logo que chega em casa. Então, essa dificuldade é presente. E aí, então, por exemplo, né, as escolas têm muita questão de prova com muitas questões, né? Eu ia falar, uma prova às vezes multidisciplinar, interdisciplinar, que você tem prova, por exemplo, né, de 2 disciplinas. E aí são provas com muitas questões. Então, eles não conseguem, por exemplo, deixa eu começar a ler a prova, responder as questões que eu já sei e deixar as que eu não sei por último, por exemplo. O que muitos alunos, já com essa experiência de não ser o primeiro ano, porque quando a criança é pequenininha, ela não tem realmente isso desenvolvido, conseguem fazer com tanta facilidade. Então, por aí vocês veem como é que várias das estratégias que a gente muitas vezes não precisa ensinar para o nosso aluno sem um transtorno, no caso do nosso aluno com o transtorno, a gente precisa ensinar, imaginando que ele não vai chegar a essas conclusões por conta própria aí, sozinho. Pode passar, Lu? Tomar decisões, né? Avaliar as opções, ponderar consequências e fazer as escolhas adequadas. Eu até coloquei ali uma foto dessa, imaginando aí uma adolescente aí com 3 pretendentes, que não saberia aí fazer o quê, né? Avaliar as opções, né? Quais são as qualidades de cada um, os defeitos de cada um e fazer uma escolha adequada. O que acontece com os nossos meninos, né? Vamos considerar as adolescentes aí, né? Mas o que acontece muitas vezes com os nossos meninos? Então vamos colar na prova? Vamos todo mundo colar, fazer uma prova, né, copiando as questões um do outro? Tá, mas quais são as opções que eles têm quando eles fazem quando eles têm esse tipo de atitude, né? Quais são as consequências? Bom, a gente pode tirar uma nota ótima se todo mundo colar da pessoa que estudou para a prova, mas em compensação, o professor pode vir e tomar a prova de todo mundo. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque eu falei lá no comecinho que não é só o nosso aluno com TEA que tem dificuldade nas funções executivas. Então, considerando que a gente tem uma turma, né, aí com 25, 30 alunos, a gente pode ter vários alunos com esse tipo de, né, apresentando esse tipo de dificuldade, tá bom? E aí fazer as escolhas adequadas, né? O que é melhor? Vamos matar a aula? Não, mas isso aí é uma escolha adequada? Perder a aula naquele dia é uma escolha adequada, né? Tá? Jaciara, levantou a mão? Jaciara? Eu acredito que não, Ale. Às vezes acontece eles barrarem aí. Tá bom, né? Tá jóia. Pode passar, Lu.
Regular o comportamento, né? Controlar os impulsos, manter o foco e adaptar-se às mudanças. O que é a grande dificuldade dos nossos meninos, gente? É o controle desses impulsos. Então, sabe aquela criança que primeiro vai lá e soca o colega, depois que ele vai pensar no que foi que aconteceu e aí quais são as consequências daquilo ali. Vocês estão vendo que, embora estejam separadas as características, uma está ligada na outra. Se eu tenho dificuldade em controlar o impulso e eu não repenso e penso nas minhas escolhas, eu não consigo pensar nas consequências, tudo isso vira uma bagunça na cabeça daquela criança, daquele adolescente e até mesmo daquele adulto. Então, essa dificuldade de controlar o impulso é aquele menino que na hora, a reclamação é unânime, né? Ah, não pode ouvir um não, que ele joga carteira, que ele bate em todo mundo, que ele perde a paciência. Então, o que acontece? Acontece justamente isso. Ele não consegue controlar esse impulso dele. Então, a primeira coisa que ele faz é a primeira coisa que vem na cabeça. Ah, você me falou não, então você esbarrou em mim aqui, eu vou lá e desconto e soco, e depois que eu vou pensar o que é que está acontecendo. A questão da dificuldade de manter o foco. Então, às vezes, gente, não é porque o aluno é desinteressado. Ele tem dificuldade de manter o foco. Por que nós temos aqui hoje, deixa eu ver, tinha aparecido aqui uma hora para mim, 137 pessoas, né? Ou mais, 138, não sei. Para vocês estarem sentadas aqui na frente de um computador às 7h25 da noite, depois de um dia de trabalho, olha quantas características, quantos aspectos das funções executivas vocês precisam estar usando aqui, né, do cérebro aí de vocês. Ó, controlar impulso. Ai, meu filho tá me chamando, eu precisava levantar, eu queria ver a novela. Nem sei se alguém assiste novela hoje na vida, né, gente? Eu queria ver novela, mas não. Vamos esquecer tudo isso e vou ficar sentada aqui. Bom, ela muda o slide toda hora, então eu preciso adaptar as mudanças do meu slide, as mudanças do slide que eu tô lendo, porque já mudou o assunto, né? Ela já está comentando outra coisa. Depois, preciso manter o foco. Nossa, eu estou mantendo o foco, meu filho está ali batendo na porta, está me chamando, ai, meu gato passou, o cachorro está latindo. Mas eu preciso me desligar disso tudo para eu poder focar nessa 1 hora tão preciosa aqui de vocês. Então, essa é a hora que a gente não olha nem o WhatsApp. Ele tenta a gente, ele está ali mandando um sinalzinho, a gente fica curioso, mas a gente controla os nossos impulsos para conseguir focar no que a gente precisa fazer. E imagina, gente, o nosso encontro é de 1 hora, e às vezes é difícil, vocês já estão no final do dia, vocês estão cansados, queriam chegar em casa, deitar, colocar as pernas para cima, e aí, imagina as nossas crianças que precisam, às vezes, ficar o dia inteiro na escola, né? Que no contraturno elas fazem outras atividades, mas que passam o dia inteiro na escola. Então, até considerar o cansaço para poder manter esse foco, é importante a gente estar considerando. Tá bom? Pode passar, Lu. Memória de trabalho. Reter informações na mente para usar depois para poder realizar as tarefas. Então, quantas vezes a gente não fala assim, bom, hoje, antes de sair de casa, eu preciso colocar a roupa na máquina, levar o lixo lá para fora, trancar o portão, colocar água para os cachorros, alimentar os gatos. Tá, eu tenho 5 tarefas aqui, mas eu preciso manter essa ordem das tarefas, ou o que eu preciso fazer aqui na minha memória de trabalho. Porque se eu pulo alguma dessas, quando eu já estiver longe, eu vou lembrar que alguma dessas ficou para fora, que ficou para trás sem poder fazer. E aí, o que acontece? Com quem tem essa dificuldade aí nas disfunções, né, quem tem disfunção executiva, nossa, o que eu ia fazer primeiro? Ah, já sei. E aí começa, fez a primeira atividade, o que eu ia fazer depois mesmo? E aí, às vezes a gente acha até que está demenciando, né, gente? Porque muitas vezes a gente passa por isso. Mas são situações esporádicas. Os nossos meninos com disfunção executiva, isso é muito frequente. Então, às vezes, você fala para o fulano assim na sala de aula, fulano, onde é que você está? A turma toda já copiou o que o professor escreveu no quadro, já respondeu, e o fulano está lá ainda na primeira questão. Aí você fala, fulano, mas você está na primeira questão ainda? Aí ele fala, esqueci o que era para fazer. Então, gente, não é, eu gosto de falar isso muitas vezes, né? Não é para fazer raiva na gente.
tá? É pela questão da dificuldade deles mesmo. Essa memória de trabalho, dependendo da atividade que está sendo realizada, é como se ela ficasse sobrecarregada e o aluno não desse conta de fazer o que ele tem para fazer. Vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Há um tempo atrás, a gente tinha que decorar a tabuada. Eu era daquele tempo que tinha que decorar a tabuada. Inclusive, eu até ganhei um presente da minha mãe, né? Olha, quer estímulo melhor? Antigamente, os presentes faziam algum efeito, né? Hoje, a única coisa que faz efeito é tirar celular de menino, né? Mas na minha época, ganhar boneca fazia efeito. Então, minha mãe falou, se vocês me entregarem a tabuada toda decorada, eu vou dar um boneco que eu estava apaixonada lá na época, que era um boneco de... Tipo que seria o meu bebê hoje, né? Mas naquela época era um boneco de plástico que tinha uma roupinha de abelha. E eu estava apaixonada nesse boneco. Bom, decorei a tabuada, ganhei meu boneco, nunca mais esqueci tabuada. O que aconteceu? Aí houve uma época que se falava assim, não, o aluno não tem que decorar a tabuada. Ele precisa entender o processo da tabuada. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, se eu sei a tabuada de cor e eu tenho uma expressão numérica para responder, né? 2 vezes 6, entre parênteses, aquela coisa toda. Rapidinho eu respondo e fecho a minha expressão numérica. Se eu não tenho essa tabuada na cabeça, decorada, eu vou gastar da minha memória de trabalho. Por quê? Porque aí, ó, eu vou contar no dedo, então eu tenho que fazer 3 vezes 7. Aí eu vou 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque mesmo sabendo que tem 5 dedos na mão, o que os meninos fazem? Eles contam desde o primeiro de novo. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, isso vai sobrecarregando a memória de trabalho. Se eu já sei de cor a tabuada, eu libero espaço na minha memória de trabalho para eu preocupar com o que é que realmente eu preciso fazer. Tá? Acho que esse exemplo da tabuada, deixa eu só subir minha cadeira aqui um pouquinho, gente, é o melhor exemplo que eu vejo, assim, dessa questão do exemplo prático, quando a gente pensa aí na memória de trabalho e em sobrecarregar a memória de trabalho. Pode passar, Lu. Tô correndo, gente? Tá rápido? Bom, Não, tá ok. Então tá jóia. Flexibilidade cognitiva. Alternar entre tarefas e adaptar-se a novas situações. Gente, flexibilidade cognitiva, a inflexibilidade cognitiva, ela tá muito presente nas nossas crianças com TEA, mas eu tenho certeza que vocês conhecem muito colega de trabalho aí que também é super inflexível, né? Que tem uma dificuldade danada em adaptar-se a situações novas. Eu vejo muitas vezes... a questão da resistência de alguns professores em mudar, por exemplo, uma metodologia que não dá certo, já experimentou explicar daquele jeito, os alunos não aprenderam, mas aí não quer pensar numa maneira diferente. Ou quando a gente vai com uma proposta, por exemplo, de fazer um trabalho diferenciado, tem uma resistência. Hoje eu sou referência técnica aqui na PAI, então eu coordeno os outros técnicos, aí eu vejo que às vezes eu levo uma sugestão, aí tem aqueles que fazem cara feia, porque não gostam muito de mudar. Então, algumas pessoas são mais inflexíveis do que outras. Não quer dizer que elas tenham aí uma disfunção cognitiva, mas só para a gente entender melhor o que é a flexibilidade cognitiva, né? Corrigir, modificar uma ação em andamento. Então, por exemplo, eu comecei a fazer uma atividade. Nossa, desse jeito não deu certo. Então, deixa eu mudar e refazer de outro jeito e pensar numa outra possibilidade de fazer? Tem muita dificuldade nisso. Controlar os impulsos e emoções, né? Isso aqui não deu certo, eu não quero nem tentar de novo e para por ali, até por medo de errar e de não sair do jeito que ele organizou, que deveria sair a atividade, né? Pode passar, Lu. As funções executivas, então, é como um centro de comando no cérebro, está localizado principalmente no nosso córtex pré-frontal, que é aqui na frente. Por isso que quando a gente tem pessoas que tiveram algum tipo de lesão aqui na parte pré-frontal, elas podem apresentar essas características aí de disfunção cognitiva, tá? Pode passar, Lu. Agora vamos falar um pouquinho, então, dos sinais e sintomas. Olha, problema para dar continuidade às tarefas, começa uma coisa e não termina. Aí vocês vão falar assim, nossa, então eu tenho disfunção executiva.
Porque se a gente para pensar, né? Final de semana, a gente faz uma lista de tarefas para a gente fazer. Aí você começa a arrumar um armário, para aquele armário, começa a fazer outra coisa, para aquela coisa, começa a fazer outra coisa, mas não quer dizer que vocês têm disfunção, tá, gente? Quer dizer que a gente está muito cheio de tarefa mesmo. Mas nos nossos meninos, a característica frequente é essa. Começa uma coisa, não termina, às vezes passa para outra coisa, não termina aquela, passa para outra e não termina. Dificuldade de gerenciar a atenção com flexibilidade ou mudar o foco de atenção. Então, por exemplo, apitou o telefone, chegou a mensagem no WhatsApp, você olhou, tirou o foco aqui um pouquinho, olhou a mensagem, viu que não era nada importante, o foco volta para cá, né? Problemas para manter um comportamento por longo período de tempo. Então, olha, a gente vai ficar aqui sentado 1 hora. Vocês já têm noção do que é 1 hora que vocês vão ter que ficar sentado aqui. Mas, às vezes, para a criança ou para a pessoa que tem disfunção executiva, essa 1 hora é como se fosse 3, 4 horas, tá bom? Pela dificuldade que eles têm de processar essas informações. Pode passar, Lu? Acho que eu vou correr um pouquinho, gente. Agora que eu já estou vendo, já são 7h35, né? Problemas em dar continuidade. Esse aqui eu fiz ilustradinho. Pode passar, Lu, e começar e não terminar. Dificuldade de gerenciar a atenção, porque eu ilustrei ali para cada um para vocês, olha, e mudar o foco da atenção. Então, às vezes, a pessoa está aqui conversando com a gente, o pensamento está longe, e aí depois, de repente, a gente fala assim, o que foi que você falou? Né? Pode ir. Problemas para manter um comportamento por um longo período de tempo, que a gente já falou, olha, né? Ficam exaustos. Outra, dificuldade para organizar prioridades e administrar o tempo. Eu já tinha falado dela lá na frente, mas eu estou reforçando ela aqui. Pode passar, Lu. Problemas para seguir uma sequência de etapas ou instruções. Então, você tem lá a sequência do que eles têm que fazer. E aí, o que acontece? Faz o primeiro passo, do primeiro passo pulou o segundo, ou às vezes porque não viu, ou às vezes porque achou que não era importante. E aí, quando ele chega lá no 4º, 5º, 6º passo, ele fala, nossa senhora, eu pulei alguma coisa, por isso que não deu certo. É igual quando a gente vai fazer um bolo. E depois que está no forno, a gente lembra que esqueceu de colocar o fermento. Aí já era, né? Pode passar, Lu. Dificuldade de antecipar as consequências das ações. Gente, isso é coisa assim... Eu acho que é a habilidade que a gente... né? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu acho que quem é mãe aqui, com certeza pensa isso. Que é ensinar isso para os nossos filhos. Todas as nossas ações, elas têm uma consequência, né? Se a gente comete uma ação boa, a consequência é boa. Se a gente comete uma ação inadequada, vai dar ruim. Então, a consequência vai ser ruim. Eles têm muita dificuldade de antecipar essas consequências da ação. E aí, aqui vocês estão vendo que o meu desenho nem é de criança. Essas consequências, elas vão refletir depois, principalmente aí, né, na idade adulta, depois que a pessoa é casada, depois que tem filho, corre risco de perder emprego, corre risco de perder até mesmo um casamento, né? Pode passar, Lu. Problemas para entender o que os outros pensam, sentem, como agem. Então, às vezes a gente acha, nossa, que falta de empatia, mas não é falta de empatia, gente. É disfunção executiva. Então, olhar para a pessoa e ficar imaginando, nossa senhora, o que a pessoa está pensando? A minha irmã, eu acho que ela tem alguns probleminhas, né? E que ela não me escute falando isso, né, gente? Mas às vezes ela me manda uma mensagem, ela é professora de inglês, aí ela me manda uma mensagem e fala assim, Olé, olha o que é que essa pessoa quis dizer em relação a essa mensagem. Porque não consegue entender, fica imaginando, às vezes, o que a pessoa sentiu, mas sem entender realmente o que a pessoa sentiu. E, às vezes, não sentiu nada, mas a pessoa já começa, pelo fato de não entender, sabe aquela expressão que eu adoro, gente, ditado, colocar chifre em cabeça de cavalo? É o que, às vezes, acontece com essas pessoas. Tá bom? Às vezes não entende como é que essas pessoas agem, por que elas agiram daquele jeito, né? Fez uma brincadeira de mau gosto, a pessoa decidiu, não brinco mais com ela, não converso mais com ela. Aí ela não entendeu, o que foi que aconteceu? Eu não fiz nada, tá bom? Pode passar. No caso do TEA, né? Indicadores de impulsividade e disfunção executiva, evidenciados por oscilação de humor, explosões emocionais e físicas em situações de frustração, que é aquilo que eu falei. Todo mundo fala assim, nossa, ele não pode ouvir um não.
Por quê? Porque diante de situações de frustração, e aí, claro que não é a frustração só em si, né? Entram outros fatores, como, por exemplo, a falta de previsibilidade, leva a essas explosões emocionais. E aí, quando chega até essa explosão emocional, e muitas vezes até física também, é mais difícil para a gente contornar a situação do que quando a gente pode evitar que essas explosões aconteçam. A partir do momento que eu entendo que é uma disfunção, eu entendo que ele faz aquilo por uma dificuldade de controlar esse comportamento. Pode passar. É aquela criança que às vezes está rindo aqui também, e daí a pouco começa a chorar e briga com o outro, né? Por conta desses déficits cognitivos, as pessoas com TEA muitas vezes não conseguem executar ações da vida diária, como, por exemplo, tomar banho, alimentar sozinho, cuidar das suas coisas, manter um quarto arrumado, um quarto organizado, pensando na questão da escola, manter aquela carteira arrumada, manter os materiais adequados. Então, ela tem dificuldade em situações em que a gente acha assim, nossa, mas isso é tão bobo, tão fácil de fazer, mas elas têm dificuldade. Pode passar? Para alguns, os déficits chegam a ser mais evidentes do que realmente os problemas na comunicação social. Entretanto, desenvolver as habilidades executivas pode potencializar o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Então, se é tão difícil para a criança esses aspectos todos que a gente falou, se eu trabalho esses aspectos, eu tô estimulando até mesmo e favorecendo o desenvolvimento aí dessa linguagem, que é uma das áreas que no TEA, por exemplo, estão comprometidas. Pode passar? Como é que a gente pode auxiliar, então, essas crianças? Primeiro, lembrar que as crianças com disfunção no neurodesenvolvimento, elas não nascem com essas habilidades executivas. Porém, elas podem desenvolver essas habilidades. A partir do momento, então, que a gente tem essa ideia, sabe disso, a gente tem como estimular o desenvolvimento dessas habilidades, não só na clínica, como também na escola. Pode passar. Garantir que as crianças desenvolvam essas capacidades, para garantir, é preciso entender como que essas qualidades das interações e experiências que as nossas comunidades, pensando na escola, na igreja, se ela frequenta uma igreja, a ida no supermercado, todas essas situações que a gente, né, dos ambientes que ela frequenta, oferece para ela. Essas oportunidades podem fortalecer ou enfraquecer essas habilidades do desenvolvimento. Né? Então, a partir do momento, às vezes, que eu não elogio um comportamento adequado da criança, eu vou enfraquecendo a possibilidade dela de melhorar em determinadas habilidades. Lembra que, para que a gente domine determinada habilidade, a gente precisa repetir várias vezes essas habilidades, não é? É o treino, é a repetição que nos faz fortalecer as habilidades que a gente vai desenvolvendo. Essas habilidades, no nosso cérebro também, aquelas conexões nervosas, as ligações sinápticas, elas fortalecem à medida que a gente vai repetindo também. Então, para que isso vá fortalecendo na criança, a gente precisa estimular aquelas habilidades e reforçar as habilidades adequadas. Sabe aquele exemplo, aquela frase que a gente fala assim, estimular o comportamento adequado e inibir ou que fazer com que o comportamento inadequado desapareça ali. Só que muitas vezes, na intenção de desvalorizar o comportamento, ignorar o comportamento inadequado, muitas vezes a gente reforça aquele comportamento fortalecendo ele, e não dando fim nesse comportamento. Exemplo bobo para vocês, ó. A gente escuta muito isso, né? Ai, meu filho começa a chorar, e aí, para não atrapalhar a sala, o professor leva ele para fora, leva até para o parquinho, gente. Hoje uma mãe estava me contando isso. Ai, quando ele começa a chorar, a professora sai com ele da sala e leva ele para o parquinho, para a sala de recurso. Sala de recurso é mágica, né? Os meninos adoram ir para lá. E aí, o que a gente está reforçando? A ideia era de reforçar o quê, gente? Que se ele... Vamos imaginar, na melhor das hipóteses, que a ideia é, se você não está dando conta de ficar na sala, a gente vai dar uma volta com você para você retornar. Mas o que o cérebro daquela criança interpreta? Todas as vezes que eu quiser ir para o parque, que eu não quiser ficar na sala para não fazer essa atividade chata, eu começo a chorar, e aí a professora me tira da sala e me leva para o lugar que eu quero. Então, viu como é que, às vezes, a dificuldade de processar o que o outro pensa e qual que era a intenção,
Olha lá, ó, a Bruna falou que é justamente isso que acontece. E aí, a intenção nossa era uma, de reforçar ou de propiciar alguma determinada oportunidade para aquela criança, né? De desenvolver. Mas a gente acaba reforçando o comportamento inadequado, tá? Pode passá-lo. Visualização, gente. Se vocês me pedissem uma única sugestão para vocês levarem amanhã para todas as crianças, não só com TEA, né? Pensando na deficiência intelectual e em outros diagnósticos também, seria as tarefas com pistas visuais. Gente, isso muda a vida dos meninos. Utilizar meios visuais para orientar as tarefas, além de ser uma forma de estimular as funções executivas, auxilia como suporte visual. Acho que vocês devem já ter visto isso, né, em outros encontros, mas os suportes visuais como calendário, lista de tarefa, eles auxiliam 100% na organização. Ah, mas eu falo com o meu aluno. Falar não adianta, gente. Precisa de pista visual. É olhar para o quadro. Pode passar, Lu, que eu acho que o próximo slide mostra essas pistas. Ó. É ele olhar para o quadro ou para a carteira e ter lá qual é a sequência das tarefas que ele vai fazer. E aí, aqui, vocês estão vendo da questão de tomar banho. Ai, mas será que precisa disso tudo? Precisa. O que a gente precisa ter em mente quando a gente vai observar aquela criança? Se eu der só o comando do que ela tem que fazer, ela dá conta de fazer? Ou será que eu preciso desmembrar aquela tarefa que ela vai fazer em tarefas menores para eu conseguir alcançar o passo a passo com elas? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, assim. Se vocês conseguirem colocar uma rotina visual para os alunos, vai fazer muita diferença no dia a dia, na sala de aula, vai trazer mais tranquilidade para eles. Vocês vão ver como que funciona. A Verônica lá colocou, usar a rotina diária. Ah, mas ele não toma banho na escola. Ele não toma banho na escola, mas ele vai no banheiro fazer xixi. Então, ele faz o uso da escola. A menina faz o uso do absorvente. Tenham um quadrinho no banheiro com essa sequência de o que ele tem que fazer para lavar a mão. Gente, para a gente é tão óbvio chegar no banheiro, abrir a torneira, enfiar a mão ali debaixo, passar sabão, enxaguar, secar no papel, jogar o papel no vaso. Mas para os meninos não é. Tá? Pode passar, Lu. Então, olha, aí na hora de visualizar, gente, usem e abusem dos pontos de foco de interesse dos meninos. Ó, ele gosta de monstrinho? Põe os monstrinhos que ele gosta. É de super-herói? Põe lá no quadrinho o super-herói que ele gosta. Ah, ele gosta da Turma da Mônica? Coloca a Turma da Mônica para eles. Ah lá, ó, a Janieire falou que a rotina é boa para todos os alunos. Quando a gente para pensar o tanto que a gente precisa da nossa rotina, a gente já tem a rotina estruturada na nossa cabeça, mas para os meninos é muito difícil. Aqui tem embaixo um quadrinho que chama Mural de Conquistas, que costuma funcionar muito quando a gente trabalha com economia de fichas, com recompensa. A recompensa não tem que ser um prêmio que eu vou ali na loja e compro, gente. A recompensa, ela é um livro legal que ele vai poder levar para casa no final de semana, é um adesivinho que você foi lá e comprou aquela cartela com tanto de carinho de emoji, e ele vai levar no final, na sexta-feira, um emojizinho que ele conseguiu cumprir todas as tarefas. Porque o que acontece? Ele cumpriu as tarefas hoje, mas amanhã ele já não tem essa lembrança do que deu certo hoje. Mas aí se você mostra para ele, olha, ontem você cumpriu todas as tarefas, isso para eles, gente, é muito grande, é muito importante ele ter esse retorno, tá bom? Pode passar, Lu. Dividir as tarefas em etapas. Ó, ah lá, a Alcione colocou que os alunos amam os adesivos de incentivo, né? Bruna colocou lá a questão dos estímulos também. Ó, para a criança, pode ser muito mais funcional entender etapa por etapa da atividade até que ela assimile o caminho inteiro. Então, dividir essas etapas em etapas menores, que ela consiga gerenciar, favorece, então, fornece uma orientação aí ao longo do caminho que ela vai ter que seguir, tá? Parece bobo, gente, mas às vezes, se você coloca lá a sequência, ó, sentar na carteira, abrir a mochila, tirar o caderno, colocar na mesa, abrir o caderno, que agora é a hora de corrigir o para casa, isso faz diferença na vida dos meninos, tá? Pode passá-lo.
Ah lá, Maísa usa a rotina na sala de aula, trabalha na educação infantil, mas quando não dá tempo de realizar alguma tarefa, meu aluno Conteia entra em crise. Alguma sugestão para administrar isso? Então, Maísa, o que que acontece? É muito frequente isso acontecer. Na sua rotina diária da sala, você vai colocar naqueles dias uma cartinha, tipo uma cartinha surpresa. Ao mesmo tempo que a gente fala da importância de seguir uma rotina estruturada com os meninos com TEA, a gente precisa ter o imprevisto, porque esses imprevistos vão acontecer. Se você tem uma cartinha surpresa, aquele dia a cartinha surpresa entra naquela tarefa que não deu tempo de cumprir. Essa cartinha pode ser uma estrelinha, que pode ser, por exemplo, uma coisa gostosa que eles não fizeram naquele dia. Então, vamos imaginar que, assim, que seus meninos amam uma bolinha de sabão, principalmente seu menino com TEA. Ah, então aquele dia, um dia de surpresa, aquela cartinha vai significar o quê? A bolinha de sabão que você levou para fazer na sala de aula. Ah, aquele dia pulou uma tarefa. Então, aquela estrelinha entrou no lugar daquela tarefa que não deu para poder realizar. Ao mesmo tempo que eu preciso manter uma rotina para o meu aluno, para flexibilizar, para a gente ter uma flexibilização aqui, né, cognitiva, eu preciso criar oportunidade para que isso aconteça também, tá? Se eu respondi, Maísa, você vai tentar e depois você vai me contar se deu certo. Respeitar o tempo, fazer as coisas pela criança não vai ajudar a desenvolver, gente. Aqui nós estamos falando de funções executivas, mas não vai ajudar ela a desenvolver em nada. A gente tem que dar o suporte quando necessário e tirar o suporte quando o aluno dá conta. E às vezes esse termômetro é muito difícil. A gente acaba dando muito e não tirando nada. E aí, com isso, a gente não está trabalhando nem funções executivas e nem autonomia dessa criança. Oriente e reforce o bom comportamento com elogio. E recompensa para incentivar aí o autocontrole. Mas, gente, lembrando sempre, quando eu faço um elogio, eu preciso esquecer o mais depois. Tipo, nossa, fulano, seu caderno está limpo. Ah, mas por que você não consegue fazer isso todo dia? Nossa, fulano, você hoje comportou muito bem. Tá vendo como é que você dá conta? Amanhã também você pode dar conta igual você deu hoje. Então, gente, façam um elogio e que o elogio mantenha naquele comportamento ali e não complete com nenhuma outra frase. Então, Alcione, isso que eu contei da questão da dificuldade, da inflexibilidade cognitiva. Ao mesmo tempo que eu preciso dessa rotina estruturada para o meu aluno que tem uma inflexibilidade cognitiva, eu preciso dar uma maleabilidade aí nessa inflexibilidade para eu conseguir trabalhar essa questão cognitiva com eles. Como que vai ser às vezes, gente? Então, por exemplo, eu tenho as minhas crianças com TEA. Então, eu tenho atualmente um que todas as vezes que ele chega, ele quer o pote dos animais da fazenda. Então, ele já chega pedindo os animais da fazenda. Aí, o que acontece? Algum dia, os animais da fazenda não estão lá. E aí, é um caos também. Aí, o que eu falo? Hoje, os bichinhos não estão aqui. Mas, eu trouxe os bichinhos no papel. Tá vendo? É uma transposição que não faz uma mudança tão gigante na vida dele. Eu tiro dos bichinhos de plástico e levo os bichinhos de papel. Nossa, mas aí você levou os bichinhos do mesmo jeito. Mas eu levei os bichinhos com material diferente. Eu estou trabalhando o aspecto da mudança, porque eu estou levando um material diferente, para um aluno que tem para uma criança que tem uma inflexibilidade cognitiva. Então, às vezes, uma mudança pequenininha, você já está dando para ele a oportunidade de ser um pouquinho mais flexível. Tá bom? Pode passar. Aí aqui eu deixei umas dicas, ó. Organização, instruções e ambiente. Organização. Ajude o aluno a organizar os materiais, caderno e agenda. Usa capa diferente para poder mostrar quais são as disciplinas e manter essas matérias com a mesma cor. Isso facilita, ó. Eu sei que não sei se ainda é assim, né, gente? A sala do primeiro ano encapa os cadernos de azul. A sala do segundo ano, meus filhos já estão velhos, né? Nem sei se faz isso mais. Mas aí, o que vocês podem fazer para esses alunos? O livro e o caderno de matemática tem uma capa amarela. O livro e o caderno de ciências tem uma capa azul. O livro e o caderno de língua portuguesa tem uma capa verde. Isso facilita para eles também, tá? Instruções. Forneça instruções claras, simples e objetivas. Às vezes a gente dá 500, as crianças maiores continuam levando os bichinhos. Precisa desses bichinhos, né? Os marcadores são ótimos. Isso aí, Verônica.
A linguagem, gente, não adianta a gente rebuscar demais as informações com os nossos meninos com TEA, tem que ser, pega o caderno agora, do que ser, fulano, agora a gente vai corrigir o para casa, então tá na hora de você abrir sua mochila e pegar o caderno. Só pega o caderno. Ou então, fulano, abre a mochila. Fulano, pega o caderno amarelo. Pronto, acabou, né? Depois, ambiente. Minimizar as distrações na sala de aula. Gente, eu entro, às vezes, em cada sala, que até eu fico perdida de tanto estímulo visual que tem. Existe pesquisa que já comprovou que uma sala branca favorece muito mais o aprendizado das crianças do que quando essa sala está com 500 coisas bordando todas as paredes. A gente que é adulto, quando a gente entra num lugar, a gente faz aquele rastreio visual várias vezes. Se tiver um cartaz ali, ó, você distrai do professor para prestar atenção no que está no cartaz. Você já leu, mas você volta ali várias vezes para ler o que está escrito. Pode passar, Lu. Intervalos, gente. Permita pequenos intervalos entre as atividades para que o aluno possa descansar e recuperar o fôlego. Isso, o foco. Isso vale para todos os alunos. Eles hoje, antigamente, as aulas começaram a ter 50 minutos porque era o tempo que a gente tinha de foco. Só que, com a evolução dos tempos, manteve-se os 50 minutos da carga horária da aula, mas o foco hoje, já tem pesquisa falando que o foco hoje é de 7 minutos. Pasmem. Então, olha, a cada 7 minutos, os nossos meninos se dispersam, alguns voltam com mais facilidade e outros se perdem ali. Então, tentem programar intervalos para possibilitar esse start aí de novo, tá bom? Atividades. Varie as atividades para manter o interesse e a atenção do aluno. Então, às vezes, você tem aluno superdotado, com altas habilidades na sala. Acaba a atividade primeiro que todo mundo. E aí, o que ele faz? Às vezes, inferniza as crianças das outras salas, né? Os colegas lá, porque ele já terminou. E aí, o que acontece? O professor vai dar a mesma atividade, só com a página diferente. E aí, o que acontece? Gente, não é mais do mesmo. Então, para manter o interesse do aluno e a atenção, tem que ser atividade desafiadora. Nem aquém do que ele sabe fazer e nem além do que ele dá conta, porque às vezes ele não dá conta de fazer e vocês estão insistindo em atividade que não vai despertar interesse nele, porque ele não sabe como fazer aquilo. Reforço positivo. Elogiar e recompensar ao aluno por seus esforços e pequenos progressos, mesmo que pequenininhos. Para a gente, às vezes, o progresso... Aliás, para a gente, qualquer progresso da criança é um progresso gigante, né? Então, valorizem mesmo os pequenos progressos. Pode passar, Lu? Rotina clara, consistente e previsível, mas lembrando, né, da importância da gente ter também, entre essa rotina da gente, o espaço do... Oi, Renata. O espaço do imprevisto. Renata só levantou a mãozinha ou quer falar? Oi. Vai falar, Renata? Acho que não. Bom, horários definidos para cada atividade pode ajudar a criança a entender o que esperar de cada etapa. Com isso, a gente evita a ansiedade sobre o que vai ou não acontecer. Tá? Pode passar, Lu. Eu vou correr aqui no finalzinho. Bom, gente, terapia e intervenção de qualidade, né? Procurem sempre orientação dos profissionais da saúde especializados no autismo, que podem desenvolver estratégias e auxiliar vocês aí no dia a dia da sala de aula. E melhorando, assim, as habilidades de disfunção executiva na criança e potencializando, né, os aprendizados dela. Então, quando a gente pensa em melhorar, em criar estratégia para desenvolver funções executivas, o que a gente quer é potencializar o aprendizado da criança, assim como eu tenho certeza que é o de vocês também, né? Pode passar. Importante, estimular as funções executivas no autismo é muito importante para o desenvolvimento deles. Com o tempo ele ganha independência e os reflexos disso na autoestima são enormes. Informar aos pais também sobre as disfunções executivas auxilia o aluno também através da família, porque não adianta, às vezes, a escola ter um tipo de comportamento, um tipo de atitude, e quando chega em casa, a família não faz a mesma coisa e faz até o contrário do que vocês estão fazendo na escola. Pode passar. Não, 3 minutos, vamos lá.
A disfunção executiva pode criar... bom, já vamos na conclusão, gente. Olha, vou bater meu recorde hoje. A disfunção executiva pode criar dificuldade na capacidade das crianças de se planejarem, organizarem e controlarem seus comportamentos. Compreender esses desafios é o primeiro passo para que a gente possa ajudar essa criança a prosperar. Lembrar sempre, cada criança é única e as estratégias de apoio precisam estar adaptadas às necessidades individuais. Pode passar? Com paciência, que às vezes nos falta, né? Com paciência, apoio e recursos adequados, as crianças no espectro, assim como as que não estão no espectro, mas têm dificuldade, podem desenvolver habilidades de disfunção executiva e alcançar o seu pleno potencial. Tá bom? Meu último slide, então, é um agradecimento. Gente, eu bati meu recorde, olha. Faltam 2 minutos, né? Eu vi que vocês ensinamos muitos pais na sala de recursos, né? Eu vi que agora vocês colocaram algumas questões aqui, ó. As crianças maiores continuam levando os bichinhos, e aí eu acho que ela está perguntando em relação aos alunos do 6º ano. Muitas vezes, gente, objeto, bichinho, ter alguma coisa na mão, são recursos que eles usam para se regular. Então, quando a gente tira isso dos meninos, a chance de ter uma crise, de se desorganizar, é muito grande. O que vocês podem tentar, Leontina, é tipo assim, a gente deixa aquele objeto lá dentro da mochila e você faz um combinado, se tiver um nível cognitivo bom, né? Você faz o combinado de, na hora que precisar, pode ir lá pegar o bichinho e ficar com o bichinho um pouquinho no colo, segurar, abrir a mochila e olhar ele lá dentro, porque isso ajuda a criança a se organizar, tá? Cristina confirmou que elas precisam, né, que as crianças com TEA precisam de comandos simples e individualizados, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Os marcadores são ótimos. Acho que eu fui tentando, né? E fui respondendo aqui algumas questões que vocês colocaram. Não dei muito tempo para vocês falarem, né, gente? Ela, obrigada, foi ótimo. Às vezes fica meio perdida, mas que bom que ela viu uma luz aqui comigo, a Valdilene. Valdilene mesmo, isso mesmo, né? E aí, ó, o que vocês precisarem, depois a gente vai repensando para os nossos próximos encontros, né, Lu? Então é isso, a coordenadora... Alexandra, é isso. Hoje eu não sei o que aconteceu, uma imagem está ficando travada, tentei aqui várias vezes, só aparece um flash, mas eu não consegui ficar com a minha imagem aparecendo, não. A Márcia está aí, vai colocar, vai fazer essa consideração enquanto equipe lá de Itaúna, né, Márcia? Pode ficar à o que eu vontade. queria lembrar é que, como você falou muito bem, né, Alexandre? Até os 22 anos, as funções executivas estão sendo formadas. Então, a disfunção executiva ela é normal em determinado ponto. As crianças estão em formação, mesmo para as típicas, né? Então, nas atípicas, a gente vê isso com mais cor, mas nas típicas também é normal o momento de disfunção. E é interessante que a gente pensar qual disfunção leva... Cada função tem uma disfunção específica, né? Isso é importante que a gente consiga vislumbrar. Que justifica aquele comportamento naquele momento, né, Márcia? Eu acho que a gente está caminhando, né, para cada vez ter mais saber sobre o funcionamento cerebral, que é hoje o nosso motivo de trabalho, né? Que não tem coisa mais gostosa do que estudar sobre o cérebro, as neurociências, não tem. Uma das meninas perguntou se a gente vai enviar o material. Eu vou só corrigir, que eu vi que apareceu um errinho ali, é porque eu sou aquela, assim, que tá quase na hora e eu ainda fico relendo para ver se não tem mais nada para colocar para vocês. Então, eu vou só dar uma lidinha e aí a gente manda, né, Lu? Manda para você, né, Márcia? E você repassa para elas, né? Tanto as duas formações, a gente vai mandar todo o material para as pedagogas, para todo mundo, inclusive as gravações, né? Então ótimo. Muito obrigada, Alexandre, pela noite. Espero encontrar vocês em outros momentos aí. Se Deus quiser. Muito obrigada, Deus lhe pague. Boa noite para você. Boa noite, bom descanso, gente. Boa noite, gente. Com Deus, obrigada. Boa noite. Com Deus, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E eu congelei um print aqui para a Lu ver como é que está aparecendo a foto dela
ali na mensagem, que agora, além de congelar, ainda está parecendo um fantasma. Mentira! Ai, Jesus! Nossa, eu não sei o que é isso, gente, mas tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Ô, Lu, Luciana, Lu. aproveitar que você está aí. Sim. Foi bom, muita participação, né? A gente, nos dois encontros, teve uma participação tão significativa, né? Menina, achei fantástico. E são temas assim que dão para a gente poder, a gente consegue pensar em intervenções práticas e que fazem diferença para o desenvolvimento de todas as crianças, né? Aquilo que você colocou no começo, para as crianças atípicas e também para as crianças nos estudantes, né? Sejam eles pequenininhos, começam com os pequenininhos, vão até toda essa faixa etária, vivendo aí algumas situações que, se a gente não trabalhar com as funções executivas, com as capacidades de desenvolver essas habilidades, eles vão caminhando com defasagem muito grande no processo de escolarização. Tem coisas porque é uma simples, construção. e tem estratégias simples, né? Um trabalho que às vezes a gente pode fazer, quando a gente vê ele de forma intencional, a gente faz muita diferença, né, Márcia? Acho que é isso, é o intencional, né? E acho que uma hora, apesar de ser um pouco corrido, mas é uma coisa que não cansa todo mundo, né? Assim, está todo mundo já no final do dia, né? Com seus afazeres, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer mais vezes uma hora, que eu acho que é um tempo bom, as pessoas têm mais boa vontade do que um tempo longo, né? Eu gostei dessa estratégia. Com uma hora, a gente conseguiu manter um grupo bom, né? Eu acho que assim, é mais possível para todo mundo. Participativo, né? A gente vai se falando, vamos ver se na próxima reunião vocês vão, né? Porque fica falta mais gente participar. Vamos combinar com a Nivânia da gente também participar, que ela faz esse link, né, entre vocês e a gente. Sim. Mas ela vem e ela fala para a gente, olha, a demanda é essa, e a gente está aqui para poder fazer. Tá bom. Muito obrigada, Lu. Com Deus. Eu que agradeço, um abraço. Outro, tchau. Tchau.